Na virada da década de 1980 para 1990, a região norte de Ishikawa, no Japão, experimentava um contraste inquietante entre progresso e isolamento. Cidades costeiras se modernizavam com novos centros industriais, enquanto vilas antigas permaneciam quase congeladas no tempo, presas a tradições que resistiam mesmo à expansão tecnológica do país. A linha férrea 23, que cortava montanhas e trechos de mata fechada, conectava esses dois mundos. Era uma ferrovia silenciosa, usada principalmente por trabalhadores que se deslocavam tarde da noite, jovens estudantes voltando de atividades extracurriculares e idosos retornando de visitas familiares. E embora o Japão já fosse conhecido por sua eficiência impecável nos transportes, aquela linha carregava um peso histórico, antigos relatos de desaparecimentos, acidentes mal explicados e histórias que pareciam lendas urbanas contadas para assustar crianças. Porém, naquele período, algo começou a acontecer que fugia de qualquer registro ou superstição local. Entre 1987 e 1994, pessoas que embarcavam no último trem da linha simplesmente deixavam de existir. Era como se o vagão final daquela viagem se abrisse para um abismo invisível. E foi assim, em meio a essa combinação de modernidade acelerada e medo ancestral, que o caso do assassino do último trem começou a se formar. Eu sou Brian, e seja bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. Hoje vamos explorar um dos casos mais perturbadores envolvendo o sistema ferroviário japonês, um mistério que atravessou décadas, dividiu autoridades e deixou marcas profundas em pequenas comunidades que jamais se recuperaram. E, acima de tudo, um caso em que o antagonista parecia entender perfeitamente quando e onde agir, como se a escuridão da madrugada fosse parte essencial de seu ritual. Um detalhe macabro ligava todos os desaparecidos. Eles foram vistos entrando no último trem da linha 23, mas nenhuma câmera, funcionário ou passageiro conseguiu confirmar que eles saíram. A história começa oficialmente no inverno de 1987, em Tsukumo, uma cidade pacata cercada por montanhas cobertas de pinheiros. Era uma noite de vento forte e neve fina, típica da região. A primeira vítima conhecida, Akemi Shiraoka, tinha 29 anos e trabalhava como auxiliar administrativo em uma fábrica local. Era descrita como disciplinada, reservada e dedicada à mãe idosa. Naquela sexta-feira, Akemi saiu da empresa um pouco mais tarde após revisar documentos para o fechamento anual. Foi vista por colegas caminhando em direção à estação, segurando uma bolsa azul e um guarda-chuva quebrado. A temperatura caiu bruscamente naquela noite, e o último trem, programado para 23h12, chegou com poucos passageiros. Câmeras internas registraram Akemi entrando no vagão número 3. Nenhuma imagem, no entanto, a mostrou desembarcando em sua estação final, 3 paradas adiante. Quando a mãe percebeu que a filha não retornava, acionou familiares e vizinhos. Horas depois, a polícia local examinava a estação final, mas nenhuma pista foi encontrada. Aquilo foi tratado como uma fuga voluntária, ainda que nada indicasse que Akemi tivesse qualquer plano nesse sentido. Sem evidências de crime, o caso esfriou em poucos dias. 2 anos depois, em março de 1989, um estudante universitário chamado Kinjiro Hama desapareceu nas mesmas circunstâncias. Ele deixará a universidade após o horário de estudo noturno, carregando livros e uma mochila repleta de anotações. Colegas afirmaram que Kinjiro parecia cansado, mas tranquilo. O último registro dele foi novamente uma câmera mostrando sua entrada no vagão 3 do mesmo trem noturno. Assim como Akemi, ele simplesmente sumiu no trajeto. Pertences pessoais não foram encontrados, e nenhum comportamento suspeito foi relatado no vagão. Foi somente após o terceiro desaparecimento, em setembro de 1990, que as autoridades começaram a perceber um padrão. A vítima dessa vez foi um homem de 52 anos, Goro Matsuda, funcionário aposentado dos Correios. Ele visitava seu filho em uma cidade vizinha e pegava o último trem para voltar para casa quase todos os domingos. No dia 16, ele embarcou como de costume, cumprimentando um conhecido na plataforma. Essa pessoa o viu entrar no vagão 3, mas nunca o viu sair. Quando o filho notou a ausência de Goro, as autoridades finalmente consideraram a hipótese de um crime. Uma equipe foi enviada para averiguar o percurso,
mas a linha férrea cortava longos trechos de mata densa, ambientes perfeitos para esconder qualquer rastro humano. A partir desse momento, a investigação ganhou forma. Policiais começaram a entrevistar funcionários, mas nenhum deles lembrava de algo atípico. Os maquinistas afirmavam que a viagem era rotineira, que nada incomum acontecia durante o trajeto noturno. Alguns mencionaram que o vagão 3 frequentemente estava vazio, exceto por 1 ou 2 passageiros. Com o tempo, essa coincidência se tornou um detalhe central: todas as vítimas estavam nele. Porém, testes de segurança e inspeções internas não mostraram qualquer falha estrutural, porta defeituosa ou mecanismo que pudesse explicar um desaparecimento literal dentro de um trem em movimento. Mesmo assim, o pânico começou a se espalhar pelas cidades servidas pela linha 23, e boatos surgiam rapidamente. Alguns diziam que um homem misterioso circulava pelo vagão 3 e escolhia vítimas vulneráveis. Outros falavam de um ritual, de alguém que acreditava que o último trem carregava almas perdidas. O folclore local começava a se misturar com medo real. Em 1991, um novo capítulo assustador mudou completamente o rumo da investigação. A quarta vítima, uma professora chamada Yuri Nakamoto, desapareceu após embarcar no último trem. Mas dessa vez, algo foi deixado para trás. Perto da linha férrea, entre duas estações, um lenço pertencente a Yuri foi encontrado pendurado em um galho. Não havia sangue ou sinais de luta, apenas um objeto dobrado cuidadosamente, como se tivesse sido colocado ali de propósito. O lenço estava parcialmente molhado, mesmo com o clima seco, e carregava um odor metálico suave. Peritos concluíram que não era sangue, mas não conseguiram identificar a substância. Pela primeira vez, existia uma pista física, e ela parecia mais simbólica do que prática. A polícia intensificou a busca e concentrou sua atenção em um trecho específico da linha, onde a vegetação era mais fechada e a visibilidade era mínima. Várias patrulhas noturnas passaram a seguir o trem, mas nenhuma atividade suspeita foi detectada. A única coisa recorrente relatada pelos maquinistas era uma sensação de peso incomum no vagão 3 em determinados dias, como se algo se movesse quando não deveria haver ninguém ali. Embora isso fosse interpretado como paranoia causada pela tensão do caso, o detalhe foi anotado no relatório e usado mais tarde para alimentar teorias sombrias. O caso continuou estagnado até 1993, quando uma quinta vítima, Haruto Sakamori, desapareceu. Haruto era um programador que voltava tarde para casa e tinha o hábito de escrever em um caderno durante as viagens. O caderno foi encontrado aberto em seu apartamento, mas a última página continha algo incomum, uma frase escrita repetidamente. Ele estava no trem antes de mim. A polícia nunca conseguiu determinar se aquilo era uma metáfora, delírio, anotação de ficção ou um aviso literal. O detalhe, no entanto, inflamou a investigação e trouxe um novo componente, a possibilidade de o assassino embarcar em alguma estação remota e agir silenciosamente, escolhendo cuidadosamente quem teria como alvo. Foi nesse ponto que a Agência Nacional de Polícia assumiu o caso por completo. Peritos em perfis criminais, influenciados pelos métodos do FBI, que começavam a ser discutidos no Japão, foram chamados para analisar o padrão. A primeira conclusão foi clara: não se tratava de sequestro aleatório. As vítimas tinham perfis diferentes, idades variadas e circunstâncias distintas. A única âncora era o último trem. Isso sugeria um criminoso que operava por oportunidade, mas que seguia um ritual pessoal profundamente arraigado. A escolha do horário, a repetição do vagão e o silêncio absoluto indicavam que ele conhecia a rotina da linha, talvez até trabalhasse nela. Quando a polícia começou a examinar antigos funcionários, listas de demissões e ocorrências internas, encontrou algo perturbador. Um ex-funcionário da manutenção, Kazuo Takeda, havia sido dispensado anos antes por comportamento instável e por incidentes envolvendo passageiros. Ele trabalhava especificamente no trecho central da linha 23 e tinha acesso privilegiado aos vagões durante madrugadas. Mais alarmante ainda, Takeda havia desaparecido em 1986, um ano antes do primeiro caso registrado. Sua ficha policial mostrava histórico de agressões e hospitalizações psiquiátricas, mas sua família alegava que ele havia deixado a cidade e iniciado uma vida nova em outra região, algo nunca comprovado.
Quando agentes tentaram localizar Takeda, descobriram que ele nunca havia feito qualquer registro após seu sumiço. Na prática, era como se tivesse evaporado. A partir daí, uma teoria tomou força: Takeda nunca deixou a região. Ele poderia estar vivendo clandestinamente em alguma das áreas florestais próximas à linha, conhecendo cada trilha e ponto cego. Ele poderia embarcar no trem em trechos onde câmeras não alcançavam e se esconder entre vagões ou áreas técnicas que poucas pessoas sabiam acessar. Era uma hipótese sombria, mas consistente. Em 1994, porém, o caso tomou sua virada mais dramática. Durante uma forte tempestade de neve, o último trem da linha 23 reportou um impacto leve em um trecho isolado. O maquinista acreditou ter atingido um animal. Ao verificarem a área no dia seguinte, investigadores encontraram marcas estranhas na neve e pegadas humanas seguindo em direção ao matagal, mas nenhuma evidência clara de atropelamento. O mais inquietante foi o achado, a 200 metros dali, de um casaco masculino velho, com etiqueta de funcionário ferroviário da década de 80. O nome bordado era Takeda. A possibilidade de que o principal suspeito tivesse retornado ao local de origem, ou nunca o tivesse deixado, colocou a polícia em alerta máximo. Patrulhas começaram a vasculhar cada trecho da floresta. Helicópteros sobrevoaram a área por dias. Mas nada foi encontrado. Nenhum corpo. Nenhum abrigo clandestino. Nenhuma pegada adicional. Era como se alguém tivesse deixado aquele casaco ali intencionalmente. Nos anos seguintes, nenhum novo desaparecimento ocorreu no último trem. O caso foi quase esquecido, exceto pelas famílias, que jamais desistiram de pedir respostas. Teóricos acreditavam que Takeda poderia ter morrido de causas naturais no ambiente hostil. Outros defendiam que o assassino real jamais foi identificado e que talvez os desaparecimentos tivessem múltiplos autores. A teoria mais aceita, porém, é a de que o responsável se aposentou de sua compulsão após perceber o aumento da investigação. Ou que o evento da tempestade representou seu último erro, algo que o fez recuar para sempre. Ainda hoje, moradores mais antigos da região contam que, algumas noites, é possível ver o reflexo de alguém em pé no terceiro vagão quando o trem passa pelas áreas rurais, mesmo quando não há passageiros registrados. Outros dizem que objetos deixados próximos à linha reaparecem dias depois dobrados de forma cuidadosa, como o lenço da professora Yuri. A linha 23 foi parcialmente desativada em 2009 e substituída por rotas mais modernas. Mas o trecho onde ocorreram os desaparecimentos permanece abandonado, tomado pela vegetação. Em 2017, exploradores urbanos encontraram restos de trilhos enferrujados e, perto deles, uma estrutura metálica antiga acessível por uma escada lateral, um compartimento técnico que não constava mais nos mapas. Dentro dele havia marcas de permanência humana, uma caneca quebrada, papéis rasgados, uma lanterna sem pilhas. Nada conclusivo, mas suficiente para reabrir as dúvidas sobre quem realmente habitava aquela região durante tantos anos. O caso do assassino do último trem permanece sem solução oficial. Nenhum corpo foi localizado, nenhuma pista definitiva foi encontrada. A ferrovia está morta, mas o silêncio dela parece carregar mais perguntas do que respostas. Talvez o responsável tenha sido um homem movido por transtornos profundos, talvez tenha sido alguém que conhecia cada parafuso dos trens que operava. Ou talvez haja uma explicação ainda mais simples: alguém percebeu que naquele horário, naquele vagão, naquele percurso, ninguém jamais estaria olhando. Se você acredita que esse caso teve um único culpado, ou se acha que há camadas que jamais vieram à tona, deixe sua opinião nos comentários. Histórias como esta permanecem vivas quando discutimos, analisamos e buscamos compreender o que aconteceu, mesmo quando a verdade parece perdida na escuridão da noite. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos episódios. Tem muita história sombria que ainda precisamos explorar.